Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para prosseguir o nosso estudo sobre a história da Igreja do Brasil. Eu estava dizendo na última vez a situação difícil em que ficou a Igreja do Brasil durante o tempo da regência. Todos lembram que é de 1831 até 1840, portanto, os anos 30 do século XIX. Pois a situação naquele tempo era totalmente contrária aos religiosos, e uma grande gana, uma grande vontade de se separar de Roma. Realmente havia no Brasil o desejo de se separar de Roma, especialmente alimentado pelo padre Diogo Antônio Feijó e pelos deputados da Câmara Federal. A dramática situação do bispo do Rio de Janeiro, a substituição do bispo. Pois em março de 1833, morria o bispo do Rio de Janeiro. Na época, cabia à regência, então, apresentar um candidato para substituí-lo. Em maio, portanto, 2 meses depois, já foi para Roma o nome do padre Antônio Maria de Moura. Padre Antônio Maria de Moura era também um deputado. Era um daqueles deputados que queria a abolição do celibato. Mas em setembro já se soube que o Papa estava indignado com a indicação deste candidato, que tinha apresentado e que havia impedimento muito sério. Quando souberam dos reais motivos por ter sido a favor do celibato, da abolição do celibato na Câmara, os deputados ameaçaram de cisma. Mas o Papa simplesmente não mudou de opinião. Esse candidato não serve e ficou por isso. O Papa espera do tempo o que não pode esperar dos homens. Assim, vai carta, vem carta, insiste, a Câmara insiste, não vai mandar outro candidato, quer que com o padre Moura, esse deve ser o candidato e assim por diante. Mas em princípios de 1836, o embaixador brasileiro em Roma envia o seguinte despacho: a Santa Sé conhece a sua força, rege-se por princípios fixos e inalteráveis, dos quais nunca se afasta, e por isso ela espera do tempo o que não pode esperar dos homens. Suas resoluções são sistemáticas, combinadas com o futuro, prevê tudo e, na sua previsão, já desprezou a maior ameaça que se pode fazer, declarando antes se sujeitar às consequências do que renunciar a uma questão de princípios. Portanto, a Câmara ficou rompida com a Santa Sé, até que o arcebispo da Bahia recordou na Câmara. As regras tridentinas haviam feito do Papa o único juiz dos eleitos, ex munere suo officio. E isto já estava na Constituição brasileira. Portanto, a Constituição de 1823 tinha dado esse direito de o Papa nomear os bispos do Brasil. E como terminou o conflito? Pois em fins de 1837 caía o gabinete de Feijó, que era o regente, o primeiro-ministro. E o novo regente apresentou um novo candidato, que em 3 meses
já em fins de 1839, seria então nomeado Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, que passou a ser ordenado a 24 de maio de 1840. Passaram-se assim, na verdade, 7 anos de sede vacante. Mas o Papa não arredou um palmo de seus princípios. Vamos ter no Brasil agora uma série de bispos muito bons, defensores do Papa e da doutrina católica, a ponto de se falar em romanização da Igreja do Brasil. É o momento, esta transição, que começa exatamente em 1840, quando foi declarada a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II, então já em vias de casar com Teresa Cristina, a princesa de Nápoles, já estava assim pronto, encaminhado para assumir o governo brasileiro. E a partir dali, com os novos bispos que vinham no Rio de Janeiro, Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, Dom Romualdo de Seixas, que era o arcebispo da Bahia, Dom Antônio de Melo, que era o bispo de São Paulo, e mais tarde vai se incorporar também Dom Feliciano como o novo bispo de Porto Alegre. Todos estes bispos eram realmente muito engajados nesta romanização da Igreja. Queriam, aqui no Brasil, estar profundamente unidos ao Papa da época, que era exatamente, primeiro, ainda o Papa Pio IX, que assumiu em 1846, e era este Papa que estava vinculado à hierarquia católica. A Igreja, então, entra numa fase que se chama Igreja Sociedade Hierárquica. Esse movimento começou propriamente em torno de 1846, com estes grandes bispos, vou repetir, Dom Manuel de Araújo, do Rio de Janeiro, Dom Romualdo Seixas, da Bahia, Dom Antônio Melo, de São Paulo, e depois também Dom Feliciano, de Porto Alegre. Queriam eles estar bem vinculados à hierarquia em Roma. Faziam, então, a reforma do clero. Querem assumir a reorganização eclesiástica do Brasil. Sabe que o Brasil, a essas alturas, ele tinha apenas 10 dioceses, dos quais as últimas foram a diocese de Goiás, Cuiabá e Porto Alegre, criada em 1848. Então, apenas 10 dioceses, todo o Brasil. Uma arquidiocese, que era a Arquidiocese da Bahia. Aos poucos, esta Igreja do Brasil, ela vai se fortificando, mas sempre em união com Roma. Só que quem poderia criar novas dioceses seria o governo. E o governo não tinha nenhum interesse. Também Dom Pedro II não tinha interesse em aumentar a Igreja do Brasil, porque cada diocese nova significava novos gastos para o governo, especialmente do dinheiro que entrava pelo dízimo. Então, a Igreja vai crescendo no Brasil internamente, mas sem uma estrutura maior. Precisavam, então, os bispos formar um clero ilustrado e santo. É o que eles queriam. Era esse também o pensamento do Papa Pio IX. Segundo o pensamento tridentino, precisava para isso ter bons seminários, organizar bem a catequese do Brasil. E o grande homem da catequese seriam os padres. O padre era o responsável da catequese. E nós vamos ter, assim, uma história, pelo menos durante uns 100 anos, em que os sacerdotes se destacam como excelentes catequistas. Fazem um grande trabalho de catequese.
e promulgam em toda parte a palavra de Deus, sobretudo a história bíblica, que era uma síntese da Bíblia. Então esses novos bispos se voltam sempre mais para Roma e procuram seguir de perto as orientações do Papa. Era exatamente esse Papa Pio IX que lá também teve sofrimentos. Ele foi levado para o exílio em Gaeta em 1848. Volta do exílio em 50. E a partir dali ele quer uma igreja com um programa religioso, sem envolvimento político. O Papa sofreu na própria carne o que significava assumir posicionamentos políticos. Ele agora se dedica ao dogma da Imaculada Conceição, que vai ser proclamado em 1854, com o apoio da Igreja. E ele queria os padres sempre mais envolvidos numa boa catequese para crianças e numa evangelização séria e responsável dos adultos. Porque era o grande drama, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina, a falta de conhecimento religioso. Então os adultos precisavam ter sempre mais uma catequese, também uma boa evangelização. O Papa Pio IX promulga em 1864 os sílabos. Os sílabos eram um elenco dos 80 principais erros que estavam preocupando a igreja. E entre eles estava um erro novo, que era o comunismo, que tinha recém-nascido em 50 com a publicação de Karl Marx, O Capital. Pois o Papa condena e vai contra esta doutrina. Recebam hoje, mais uma vez, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.